Felicidade e Caridade. Eu vou fazer uma leitura sobre Adenauer de Novaes, né? Que ele fala sobre a caridade e a felicidade. Então, aí voltou. Vou fazer aqui uma leitura pequena sobre a caridade e a felicidade. Que o tema poderia até escolher o tema assim, de acordo com a palestra de hoje, né? Que é reconciliar-se com os inimigos, né? Que é do capítulo 10 do Evangelho. Eu dei até uma lida agora de manhã, pela manhã, porque tarde eu saí e levei o tempo todo na rua. Então, eu vou começar assim, fazendo um texto pequenininho sobre felicidade e caridade. Ele começa assim. Sua caridade deve acontecer com alegria e harmonia, sem vaidade ou arrogância, tornando-se fator de felicidade pessoal. Pratique a caridade com atitude natural de quem possui a bondade no coração. A prática da caridade é um dos componentes da felicidade, pois produz a sensação de dever cumprido e o partilhamento do que se tem em benefício de todos. Quando a caridade for requisitada, dê a sua cota, considerando que todos nós somos necessitados um dos outros e crescemos em regime de independência. Ofereça seu auxílio quando perceber a necessidade de alguém, pois em cada ser humano há um mendigo a ser atendido em sua carência interna. Seja sempre solidário, colabore para tornar o mundo mais igualitário, desculpe. E trabalhe em favor da felicidade geral. Sua ajuda, seu auxílio e sua solidariedade são atitudes que influenciam todos que ainda se encontram no egoísmo e participam do desenvolvimento coletivo. Na dúvida, faça a caridade para que a vibração da felicidade e do amor seja grande em torno de você. Dê o seu melhor em favor daqueles que necessitam para que a harmonia e a felicidade esteja presente. Sua disposição para ajudar de forma espontânea contagia as pessoas, retirando-a da inércia que paralisa e promove o adoecimento. Disponha-se à prática cotidiana da caridade. Isso lhe trará o bem-estar e felicidade, cujo resultado será uma construção de um mundo melhor. Quando você pratica a caridade, atrai para a sua vida todos aqueles que sintonizam com o trabalho do Criador. Sua caridade espontânea é a melhor forma de ser identificado no mundo espiritual como benfeitor. Considere que a bondade irá se tornar uma de suas importantes qualidades, à medida que você for aprendendo a praticar a caridade, sempre que a vida o convida ao exercício, antes das necessidades de alguém. Vibre na faixa da caridade, oferecendo-a sempre que possível, da maneira que estiver ao seu alcance e na hora em que for requisitado. Você irá observar que a sua consciência se ampliará para a caridade quando se tornar colaborador de Deus no trabalho de auxiliar seu semelhante. Faça da caridade seu modo de ser para que a felicidade aconteça sempre. Assim seja. Joel, fala um pouco de você aí, Joel, onde o centro que você participa, entendeu? Eu sou Maragogi, só tem um centro, Centro Kardecista Nosso Lar, e tem um núcleo de expansão que fica no bairro mais distante. Mas esse núcleo de expansão ele está pouco movimentado, porque depois da Covid para cá, um bairro que ficou muito violento também, e aí faltou material humano para
dar andamento lá no No núcleo. centro. Mas aqui na nossa casa, a gente tem atividades muito. Hoje mesmo, eu estaria coordenando lá junto com a presidente, eu sou o vice lá da casa. Estou vice, né? A gente está coordenando um grupo de estudo da mediunidade. Temos todas as terças-feiras, 19 horas, e na última terça-feira do mês temos uma reunião mediúnica. Aos domingos, nós temos doutrinárias presenciais às 16 horas. E também temos o atendimento espiritual fraterno, depois da doutrinária. Sempre quando eu estou disponível, sempre estou disponível. Mas quando tem mais médio, a gente faz um atendimento espiritual através do passe, aplicação do passe. E temos também, segunda-feira, doutrinária virtual, 19 horas. Terça é estudo da mediunidade presencial. Quarta, estudo do Evangelho virtual também. E a gente tem atividade quase todo dia. E agora em abril mesmo, de 5 a 7 de abril, nós vamos ter jornada espírita. Quem vem abrir a nossa jornada espírita será Paulo de Tarso, aí da Federação. Paulo de Tarso é muito bom. Eu assisto muitas vezes eu acho melhor. Sobre ele. É muito bom ele. Muita afinidade, ele está sempre aqui em Maragogipe todo ano, assim, às vezes, quando ele tem condições de vir. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite, gente. Boa noite. Estou invadindo esse espaço, viu? Boa noite. Hoje quem está conosco aí é Joel Soares. Olha, Tá certo. o Alberto sabe que eu não sou palestrante, eu sou só um adjunto da casa aqui, a gente estuda junto aqui, cada um dando a sua contribuição através de colocações aí, aqui que assim que a gente faz aqui na nossa casa, não tem um palestrante, temos aí colaboradores, e aí é assim que eu sou também. Tá certo? Tranquilo. Pode ser uma palestra, pode ser uma reflexão, pode ser um bate-papo, não tem importância. O que você puder desenvolver para a gente, estamos aí para escutá-lo e fazer também as nossas assim, reflexões do que foi dito, mas é isso mesmo, a gente está aprendendo também, entendeu? Eu vou fazer uma pequena prece aqui para a gente começar os estudos, que já é 19h47. Então, vamos fechar os olhos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a tua criação ressoa com o som sagrado. Deixa-me ouvir todos eles. Deixa que penetre em meu coração e encante meu sentido. O ruído do vento nas folhas, a voz de um professor dedicado e até mesmo o som do meu próprio suspiro quando eu rogo a ti. Todos esses sons são agradáveis para todos nós. Meu Deus, faz com que o meu coração escute todos esses sons e se alegre com eles. E assim seja, que tenhamos uma palestra, um estudo muito agradável aos nossos ouvidos, às nossas mentes, e que assim seja. A palavra, Joel, está com você. Que assim seja. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Precisando da energia de todos vocês aí, né? Bem, o assunto... Tranquilo. O assunto é reconciliar-se com o adversário. Onde temos uma parábola aqui, de Mateus, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça,
e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Nossa, quanta coisa, quantos elementos entram aqui nesse pequeno parágrafo, né? Reconciliáveis com o adversário. E quando o nosso adversário é nós mesmos, a nossa luta diária conosco mesmo, não é? Acho que é importante pensar dessa forma. Porque às vezes o que a gente pensa que é o nosso adversário não é aquele adversário ferrenho que pode nos prejudicar, é só uma pessoa que se antipatiza conosco ou algum adversário de existências anteriores que porventura nos encontraram aqui e está exercendo a obsessão sobre nós. Quando a gente não é militante da doutrina espírita, a gente não reconhece. A gente é jogado para um lado, para o outro, vira joguete na mão desses espíritos. E, na verdade, eles não são perversos, são cobradores. A gente tem que entender isso. São espíritos cobradores, ofendidos nas suas mais afeições, talvez, nas puras afeições, e tem uma luta danada aí à procura daquele que o infelicitou, daquele que foi parceiro nas suas desditas, aquele que usou ele de alguma forma para fazer mal ao outro, que foi escravizado, e aí encontra numa roupagem diferente, e aí já possuidor de conhecimento, já não age da mesma forma, e aquele espírito vem chegando, vem agindo sobre ele, e aí, quando se vai ao centro espírita, a gente bota numa reunião mediúnica, faz. Não é nem a desobsessão, que lá que nós não fazemos desobsessão, a gente procura, eu sempre trabalho com uma médium, e ela é bastante responsável, e ela é médium de psicofonia, e a gente tem feito muitos trabalhos com esse tipo de espírito obsessor, e as pessoas nos procuram, e eu estou sempre dialogando com ele, sempre procurando entender, e sempre não questiono, não o trato como um inimigo, não trato como uma pessoa perversa, e sim procurando entender as razões dele, por que ele age dessa forma com aquela pessoa. E aí, através desse diálogo, a gente descobre tanta coisa que a gente descobre, né? Que aquela pessoa em vidas pretéritas não era essa pessoa maravilhosa, era uma pessoa que prejudicou muita gente, principalmente aquele espírito, e hoje ele vem vingar-se, e aí a gente tem que usar todos aquele método, falar do perdão, falar de amor, falar do tempo que se perde em prejudicar outra pessoa, que não é mais aquela mesma pessoa, é só aquele espírito, mas em outra roupagem, e não foi ele que o prejudicou, para que a gente tenha aquele diálogo, faz aquela proposta àqueles espíritos, até que ele nos entenda, e eu tenho feito muito resultado positivo com isso, porque eu procuro dialogar muito com esses espíritos e mostrar para eles a razão dele e também o dizer o tempo que ele está perdendo em se submeter a ser um cobrador no momento em que ele podia estar avançando muito e está aqui rastejando no planeta, procurando vingança. Aí eu sempre vou induzindo eles a um diálogo, a uma colocação melhor na vida, uma posição melhor na vida,
a entender Deus, a entender Jesus, mostrando a ele os benefícios que ele tem, através de uma conversão. E aí a gente tem muitos resultados. E também tem aqueles inimigos, como eu falei, que somos nós mesmos, e aí dá trabalho a gente se vencer, né? Dá muito trabalho vencer a si mesmo, e são tantas coisas, são tantas arestas a ser aparadas, são tantos hábitos a ser tirados de nossas vidas, são tantas coisas que a gente vivenciou e que deixaram marca, está no nosso subconsciente, e a gente procura se desvencilhar dele para que nasça aquele homem novo, com ideias novas e com atividades. Por exemplo, numa casa espírita, a gente tem muito suporte para realizar esse trabalho conosco mesmo. E aí, bem aqui, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um elemento moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam o rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais fácil atormentar. Ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições, e nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. E são muitos os casos de obsessão. E as obsessões, nós sabemos como que ela vai se instalando nas pessoas. São aquelas obsessões simples, primeiro, aqueles espíritos muito sagazes, eles vão chegando de manso, estudando o ambiente em que a pessoa convive, onde a pessoa interage, e vai atacando. Se a pessoa for uma pessoa blindada, e ele não puder ainda atacar, derrubar, ele vai buscar os seus afetos mais queridos, e vai ali se instalando, e vai provocando a discórdia, a desarmonia, provocando doenças, provocando muitas coisas para tirar a paz daquela pessoa e trazer ele só preocupação. Então, essa obsessão é uma enfermidade psíquica, como nós sabemos, e ela caracteriza-se pela subordinação que tem com aquela pessoa. É uma mente que assimila sugestões de outra mente. Quer dizer, nós somos conhecedores disso, desse tipo de obsessão mais simples. É a gente se deixar contagiar, deixar iludir e deixar que aquela pessoa faça a sua interação conosco e nos deixando de forma vulnerável até a qualquer outro espírito. Então, essa é a maneira que eles têm de vingança e essa é a maneira que eles têm de castigar aquela pessoa. É numa obsessão simples, que a partir dessa obsessão simples, nós sabemos que não vai ficar na simples. Porque depois de estar instalada a obsessão simples, aí ele começa com outras obsessões. Aí vem a obsessão tem aquela obsessão de fascinação. É uma obsessão perigosa,
nós sabemos, as pessoas deixam a sua mente ser levada pela mente do espírito. É difícil. Ser levada pela mente do espírito, e aí a pessoa vira, muitas vezes, um fantoche na mão daquele espírito. Porque tudo que ele faz, ele acha que está certo, e as pessoas que estiverem ao seu entorno lhe aconselhar, dizer que ele não está agindo corretamente, e aí pode ter até zanga, porque ele acha que o que ele está fazendo é o certo. E tem outras obsessões também, que as obsessões são de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados. Vou botar uma pastilha na boca aqui. Ainda teve aqui. Me desculpe aí, o negócio tá meio bravo aqui. Agora, a causa da obsessão, ela varia de acordo com o caráter do espírito. Às vezes, é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. E tem aqueles graus de obsessão, que seja a subjugação também. É outro tipo de obsessão mais enferma, que dá mais trabalho do que a obsessão simples. É a obsessão que requer cuidados, a subjugação, porque ele vai subjugando aquela vítima dele, a suposta vítima, e vai fazendo com que aquela pessoa perca a noção das coisas, perca o equilíbrio, e vai levando até uma obsessão mais braba aí, aquela obsessão em que ele se entrega totalmente ao espírito, e o espírito só não faz tomar o corpo dele, porque é impossível, 2 espíritos em um corpo só. Mas, isso só depois da morte. Mas eles agem como se fosse dono daquele corpo. E tudo isso decorre da falta de uma só coisa: a falta do perdão. Se nessa luta, nesses dias que eles conviveram, que eles se estranharam, que eles brigaram, se ofenderam, se degladiaram, se não fosse o orgulho de cada um, se não fosse aquele tipo de pessoa que não dá o braço a torcer por nada, que não se desculpa por nada desse mundo, e teria evitado muitas coisas. É quando Jesus disse nessa lição: reconciliar com seus adversários enquanto está a caminho. Porque essa pessoa obsidiada, ela vai ser presa, vai ficar presa nesse espírito, vai desencarnar se não for receber o tratamento sério. Vai desencarnar e vai voltar quantas vezes forem necessárias, e vai ser entregue ao ministro da Justiça, e vai até ele se convencer de que ele precisa mudar, de que ele precisa agir com amorosidade, que ele precisa exercitar o perdão. E aí, nesse decorrer de anos de convivência, de encarnações e encarnações, a pessoa vai aprendendo a amar. Como Joana de Ângeles nos diz, que ninguém nasce amando. A pessoa aprende a amar. E nessas convivências, a pessoa vai se afinando com um, se afinando com o outro,
vai aprendendo a exercitar o amor, a exercitar a amorosidade, o perdão, e vai se blindando contra a ação desses espíritos inferiores, que não perdem tempo, está sempre procurando suas presas para dar o seu bote. E a função de uma reunião mediúnica, que eu tenho muito falado sobre isso, é a gente convencer, a gente não ajudar só o obsidiado, ajudar o obsessor. Fazer o possível para tirar esse infeliz equivocado dessas malhas, que está emaranhado das paixões primitivas. É fazer de tudo, convencer, conversar, enquanto ele quiser ter diálogo, que muitas vezes ele não quer o diálogo, ele vai embora e não quer dialogar. Mas a gente tem que ser insistente nisso e até convencer esse irmão a também se converter. Isso é uma vitória grande para um grupo de mediunidade, de reunião mediúnica, quando a gente consegue libertar um espírito dessa noção dele sobre o que é ser bom, o que é ser ruim, o que é ser generoso, o que é ser mal, o que é ser bom, e eles não aceitam nada disso aí. Eles querem se vingar de qualquer forma. E também a gente tem a auto-obsessão. A gente, como a gente tem, a gente se exercita até uma inimizade contra a gente mesmo, a gente procura se libertar de nós mesmos muitas vezes. Assim também tem a auto-obsessão, aquela ação, existe sempre ação de espírito, mesmo na auto-obsessão, porque aquele irmão que está auto-se-obsidiando recebe sugestões. Na verdade, isso acontece muito. Mas é bom que a gente saiba se defender sobre a obsessão e também ajudar aqueles que necessitam de obsessão. É muito, muito, muito bom uma casa espírita realizar as reuniões mediúnicas com esse interesse, com essa finalidade de ajudar espíritos equivocados. A gente precisa, muitas vezes, os espíritos equivocados, eles necessitam das nossas energias vitais. Eles estão no mundo espiritual, os espíritos benfeitores estão cuidando deles, mas, na verdade, para ele curar-se, ele precisa da energia vital de médiuns. Então, eles são trazidos até nós, nas nossas reuniões, e aqui nas nossas reuniões, eles sempre recebem aquela injeção de energias vitais, onde eles vão despertar para uma conversão futura. Mas aí ele deixa de ser o perseguidor e começa a interagir nas casas do espírito. Tem um livro na Era do Espírito, um livro de Luiz Sérgio. Nós estamos fazendo o estudo, o dono da CIA até participa, na Era do Espírito. Tinha um casal, por ser negligente numa existência com seus filhos, pediu para receber novamente aquele filho, porque ele faliu naquela encarnação e eles se sentiram culpados. Ele pediu e a misericórdia do pai foi generosa, deixando. E ele recebeu 2 filhos. Um já era um espírito evoluído, veio para ser só auxiliar naquela casa, para manter o equilíbrio. E o outro, que foi o que faliu, ele precisava do apoio, precisava da atenção dos pais, precisava desenvolver. E trouxeram ele com mediunidade. Ele nasceu com mediunidade. Através dessa mediunidade de missão, ele se regenerar e ter uma encarnação produtiva. E o que aconteceu? E aí o comparsa dele
era quem aliciava as mulheres para levar para os prostíbulos, principalmente as menores, deixou muitas famílias, muitas filhas de famílias com seus filhos lá e eles davam no pé. E aí, um Sebastião chegou até ele e conseguiu identificá-lo. Aí começou a perseguição. Começou a perseguição. E aí ele era muito fanfarrão. Ainda não tinha ainda é, é, se convencido de que ele precisava deixar aquela vida que foi de uma vida passada. Ele ainda continuava. Os pais espíritas levavam ele ao centro. E aí ele, devido às porradas que ele vinha tomando desse espírito, o Luiz Sérgio, com o grupo dele desprendido do corpo físico, conseguiu conversar com ele e dizer que ele precisava de ir para o centro e apresentou esse Tião a ele e os dois quase se engalfiaram, porque os dois eram inimigos, eram comparsas daquela nada. E aí esse Sebastião se incumbiu, ele disse que tinha que ir para o centro, o rapaz. E aí Sebastião, que era o obsessor, se incumbiu de atazanar a vida dele para ele ir para o centro toda semana. Tinha que ir para o centro. E no que acabou o quê? Ele foi para o centro, esse espírito atazanava a vida dele, e o espírito desapareceu, e numa reunião mediúnica, mais lá na frente, chegou, deu uma comunicação psicográfica e assinou Sebastião. Quer dizer, ele foi beneficiado, ele estava nas trevas, um espírito equivocado, que estava obsidiando todo mundo que prejudicou ele. E, de repente, ele tomou aquela incumbência, ele pensando que estava fazendo mal ao rapaz, obrigando ele a ir ao centro, ele que estava sendo beneficiado também. Isso acontece muitas vezes numa reunião mediúnica, a gente convidar esses espíritos que estão equivocados ainda, que estão numa situação primitiva, necessitando de ajuda, para que eles possam ir e, quem sabe, lá na frente, eles também se refazerem e se converterem ao cristianismo, quem sabe, aceitar Jesus. Não é tão assim de primeira, mas a gente vai inoculando nele aquelas mensagens, aquelas ideias, e eles vão aceitando de imediato. E aí vem a reconciliação. Emmanuel nos diz que ninguém passa pela jornada terrestre se experimentar o assédio da ignorância e da imperfeição humana. Assim, quando amigos se transformam em adversários, procuremos lidar com as zombarias de que somos objetos, sem queixar-nos. E ainda que agressões e ofensas nos firam o recesso da alma, sugerindo acerto de conta, façamos o possível para não passar recibo, mas que nos sejam endereçados, agindo sem reclamar, sem revolta e sem lastimar, permanecendo em silêncio, aguardando, porque Deus e o tempo tudo esclarece. Lembremos que nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. E mesmo ninguém conseguiu tirar a sua paz. Segundo os preceitos do mestre, reconciliar-se com os adversários, com os oponentes, reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. É não menosprezar um irmão desse. É não deixar ele, na crítica, criticar de forma tão injusta, com termos até pejorativos. É ajudar, é entender esse irmão, o drama que ele está passando.
Então, segundo, reconciliar, acima de tudo, o direito de opinião, harmonizando-nos com todos os que nos perseguem e caluniam. Portanto, é imprescindível mudarmos a forma de olhar esses irmãos, aprendendo a distinguir nas reprimendas e nas críticas que nos dirigem aquilo que nos seja útil e construtivo. Jesus jamais nos induziu ao revide, mas incentivou-nos a orar por todos os desafetos, fazendo-nos entender que eles já carregam consigo bastante sofrimento. Em razão disso, o meigo Rabi ensinou-nos: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem e vos maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Perdoai 70 vezes e ofertai amor aos que vos odeiam. É uma coisa um pouco difícil a gente se sentir ofendido, se sentir ameaçado e aí ofertar amor. Mas se a gente for lembrar das palavras do Cristo, aquele irmão que está carregando essa brasa viva nas mãos, que está carregando esse sentimento de revolta, ele precisa de muito apoio, ele precisa de muita atenção, ele precisa de muito entendimento, que a gente precisa aceitar esses irmãos como eles são e começar a dialogar com eles e prepará-los para, quem sabe, eu sempre convido novamente para a nossa reunião mediúnica, a nossa reunião mediúnica, o nosso estudo, venha que você vai entender, você vai se esclarecer, você vai ver o tanto de que nós estamos querendo lhe beneficiar e você está perdendo tempo. A paz, o concurso fraterno e o contentamento em fazer o melhor que pudermos são obras morais que pedem serviços edificantes. Acima de tudo, recordemos que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma. E assim, a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. E se a gente não perdoar, a gente perde muitas coisas. A gente está sempre pedindo: meu Pai, tem de misericórdia, meu Pai, tem de misericórdia, me ajuda. Aí as pessoas dizem: meu Deus, peço tanto ao Pai, tanta misericórdia, não vejo nada, não sinto a aragem, o bafejo do aroma de Deus bafejando em nossa mente, nos dando intuição, nos dando direcionamento. É a falta de misericórdia. A misericórdia existe, está aí. A misericórdia é uma imensidão, é um mar, a misericórdia. Mas a gente não consegue porque nossos corações ainda estão cheios de mazelas, cheios de crostas, cheios de cascalhos. Os diamantes ainda estão muito enrustidos lá dentro, aquela centelha divina, muitas vezes está enrustido lá dentro e só vê cascalho. E a gente não tem a capacidade de chegar no oceano e pegar um balde de misericórdia. E aí, muitas vezes a gente só pega um didal de misericórdia. E a gente se queixa de pai, se queixa das outras pessoas, que fulano é beneficiado, que ciclano é bem-sucedido, e eu vivo na miséria. Então vai fazer uma introspecção, vai fazer uma sepsia no teu coração e vai ver o que te falta. E vai ver o quanto você está precisando de uma limpeza interna, uma limpeza que só você pode fazer na sua intimidade. Você pode, como Jesus disse, para orar, vá no recinto do seu quarto.
Ou seja, no seu coração, na sua intimidade, ore. E você precisa ter acesso ao seu coração. Você precisa ter Cristo, nós precisamos ter Cristo em nossos corações. Mas o Cristo chega e fica um coração ainda sujo. A gente está numa casa espírita, numa reunião espírita, e a gente está ali naquele afã de conseguir alguma coisa, de ser beneficiado pelos benfeitores espirituais. Mas o nosso coração não está acompanhando o coração quando sai dali, está maldizendo, está desejando o mal próximo, está fazendo e acontecendo. Aí eu falo tanto isso nas reuniões. Eu peço às pessoas, limpe os seus corações, faça a sepsia do seu coração, areje o seu coração, para que o Pai possa adentrar no seu coração, para que o Cristo possa permanecer nos seus corações, o Cristo interno possa permanecer. A gente tem que preparar uma sala para o Cristo permanecer. A gente não vai botar o Cristo interno em uma sujeira. A gente tem que preparar uma sala, tem que fazer uma limpeza. E a gente fazer essa higiene como? Da mesma forma que a gente faz a higiene no nosso corpo. A gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente faz tudo higiene no nosso corpo. A gente precisa fazer uma higiene no nosso íntimo, no nosso eu, através da oração, através dos bons pensamentos, através das nossas ações perante os nossos semelhantes. Mesmo que a gente não tenha nada a oferecer de material, mas que possamos oferecer solidariedade, possamos oferecer ombro, possamos oferecer mão segura, possamos oferecer amorosidade, carinho. Isso é que levanta a pessoa, é isso que faz com que a pessoa levante a sua autoestima. E nós podemos fazer tudo isso, e o Pai e Jesus está nos colocou numa casa espírita para isso. Não foi para a gente fazer figuração na casa espírita. Ele nos colocou lá para a gente trabalhar, para a gente servir. E vamos servir, pregar o amor, pregar o perdão, fazer alguns exemplos que o perdão tem, que aquele que perdoa tem. Os benefícios que que ganhamos através do perdão. Aí você pergunta, Joel, você faz tudo isso? Eu digo, não. Eu estou nessa marcha aí. Estou tentando, estou trabalhando isso aí, isso em mim também, porque eu preciso. Quando eu entro no centro, que sinto a presença de Cristo, sinto a presença da espiritualidade, é uma sensação de segurança, é uma sensação de leveza. É como se a gente fosse levitar. É isso que eu sinto quando eu entro a cada espírito. É isso que me dá o ânimo de lutar contra mim mesmo e ser melhor hoje do que ontem. Então, meus irmãos, a gente precisa desse perdão, a gente precisa, se há alguma inimizade, se há alguma diferença, se há alguma contenda com algum amigo ou suposto amigo, vamos procurar nos aproximar, vamos procurar nos envolver com essas pessoas, dar um bom dia, mesmo aquela pessoa que não possa responder, que está sempre com a cara fechada, quando te dá um bom dia, nem responde. Aí eu digo, meu Deus, não ouviu, vou tentar mais uma vez, no outro dia eu passo, falo de novo. Aí a gente vai quebrando aquela frieza, vai quebrando. Se era uma antipatia que ele tinha com a gente, ele vai quebrar esse gelo e vai se tornar amigo. É um amigo que a gente vai adquirindo e é um companheiro de jornada no mundo espiritual e não vai ser um obsessor de ninguém, porque a convivência nossa, a gente como multiplicadores da doutrina espírita, nós vamos convencer pessoas a ser melhores, não convencer através da palavra, através de mensagens. Isso, a mensagem é importante, mas é o nosso exemplo, a nossa postura,
diante da vida e diante das pessoas, e vai fazer com que aquela pessoa olhe para nós e diga: fulano mudou, fulano está bem, e as pessoas vão se chegando. É nisso que eu acredito. E a gente vai ganhando amigos, ganhando adeptos nas nossas casas. Eu trouxe. Olha, você começou com uma mensagem de Adenauer, eu trouxe também uma mensagem de Adenauer aqui. Eu gosto muito de Adenauer. Ok, ok. Eu tenho o último livro dele aí, não consegui ler todo ainda. Aí ele nos diz assim: o convite do Cristo é para não nos esquecermos de aplicar nossas energias também no mundo interno, o qual nos estrutura para viver o externo. Não é? Interessante. Sem a renovação interior, fica um grande vazio na alma. A felicidade para quem busca a renovação interior deixa de ser um desejo futuro para se tornar um meio de se alcançar a harmonia e a paz. Quando nos dispomos a nascer de novo a cada dia, possibilitamos que a compreensão e o perdão estejam sempre presentes diante dos equívocos do nosso próximo. Aqui é Psicologia do Evangelho. Eu achei isso tão interessante que eu copiei. Meu irmão, a gente vai... E o perdão é essa a brasa viva de aquele que não exerce, aquele que não exercita, vai levando nas mãos, vai queimando, vai se asfixiando, e precisa de um incentivo, precisa de direcionamento para que ele possa se desfazer, se desprender dessas coisas. Aí tem uma mensagem de Emmanuel que diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorre necessariamente aos remédios que te liberam da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem a adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Olha que importante. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessitem de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa o quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que eles são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas.
É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes. Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em ser a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz interna. Então, meus irmãos, o milagre. Quem sabe que não existe milagre, né? Mas o milagre do perdão existe. É o milagre do perdão. E a gente precisa não ter rancor. Quando Jesus, acho que é nesse mesmo capítulo 10, que diz, Jesus não quer de nós, o Pai não quer de nós nenhum tipo de sacrifícios, macerações, fome, greve de fome, outras tantas coisas que a gente maltrata o nosso corpo. Jesus, Deus espera o que nós possamos fazer com os nossos ressentimentos. E com o coração ressentido, a gente não vai levar a nossa oferta até o altar e a gente não vai chegar até o outro lado levando paz. Porque aquele que ficou cá vai guardar rancor, vai guardar ressentimento. E a gente precisa se libertar desse ressentimento, a gente precisa se libertar de qualquer tipo de anomalia, de qualquer tipo de sentimento que possa nos prejudicar perante o nosso irmão. A gente precisa nos libertar de tudo isso aqui. E isso nós só conseguimos com humildade. Se não tiver humildade, não há perdão. Se não tiver humildade, não há liberação de ressentimento. Se não tiver humildade, a gente vai continuar sendo aquela pessoa emproada, aquela pessoa dono de senhor de si, aquela pessoa que olha o outro de cima para baixo, aquela pessoa que que é incapaz de dar a mão àquele que está na retaguarda. E a gente precisa se convencer disso. A gente precisa fazer essa limpeza interior, como diz a Denal aí. Se a gente não limpar o externo não vai funcionar direito. A gente precisa, de alguma forma, fazer esse trabalho. E aí, eu posso parar? Porque você falou que é um tempinho. Não, pode continuar. Ainda tem muito tempo ainda, estamos em 20 horas e 32 minutos. Você ainda tem aí 8, 5, tem uns 15 minutos ainda. Pode continuar. Até 9, né? É até mais ou menos 10 para as 9, né? Tá cedo ainda. 20 e 33. O que você puder falar aí, pode falar. A gente está escutando. Depois a gente vai analisar, refletir. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Quem quiser acrescentar o texto também pode. Entendeu? Tá as ordens aí. Pode continuar. Eu vou terminar de ler aqui o texto que eu não terminei. Ok. Aqui, importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus,
não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Porque Deus, como Jesus disse, bom é Deus. Deus é bom. E Deus é justo. Há diferença entre bom e justo. Porque se ele fosse só bom e não fosse justo, ele passava pelas cabeças daqueles que erram e aqueles que não pagavam suas dívidas. Mas Deus é justo. Ele é bom porque ele dá oportunidade, ele ama a todos nós, e é bom e é justo porque ele não deixa impune. O universo está cobrando tudo aí. Deus não precisa de cobrador. O universo, através de suas energias, vai cobrando das pessoas. Então, Deus é injusto. Deus não é injusto. Ela diz que Deus é bom e Deus é justo. Porque tem uma... Deixa eu ver se eu acho aqui uma mensagem. Uma mensagem que está no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. É uma mensagem que eu gosto muito dessa mensagem, que eu vim compreender a justiça e a bondade de Deus. Que se Deus é bom, por que ele permite que pessoas sofram, permite que famílias percam seus entes queridos assim, em enterridade, ou jovens? Por que permite isso? Por que, meu Deus? Se ele é bom. Aí tem essa André Luiz escreve assim: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva. Mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Não é? Tenha a compaixão, é filha do amor. Vai estender a mão, vai estender os braços, vai nos dar aconchego, nos dar amparo, nos dar aquilo que a gente necessita, nos acolher, mas também vem a justiça, que é filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Se haverá recursos para a misericórdia, para as situações mais deploráveis, também haverá a ordem legal do universo se cumprindo invariavelmente em virtude, pois, da realidade. Então, cada um de nós tem que se convencer de que a gente está fazendo, a gente vai ter resposta. E se a gente feriu, não é lei, a gente fala, não é feriu, vai ser ferido, não é lei de Italião. É a lei de causa e efeito. É essa lei que todos nós, que ela não olha a quem ela está agindo. Não tem privilegiado para cá a lei de causa e efeito. Errou, inexoravelmente a lei vai cumprir com ele também, o universo vai cumprir. Então a gente todos precisam ter responsabilidade de que quando Jesus, o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, quando ele diz assim, o primeiro ensinamento é amai-vos,
o segundo é instruí-vos. E a gente precisa exercitar esse primeiro mandamento sempre, sempre, sempre. A gente tem que estar atento para isso. Não olha quem seja o indivíduo que vier de lá. Se a gente não vai, é claro que a gente não vai abraçar, não vai beijar, a gente tem que tratar com amorosidade, tem que tratar bem, tem que tratar diferente. Então, se a gente não pode exercitar ainda a instrução, não tem como a gente se instruir do que a gente necessita para ser conhecedor de todas as ciências, de todas as realidades, a gente precisa, pelo menos, exercitar a amorosidade, que é muito importante. E vamos ser fiéis ao Evangelho de Jesus, vamos ser fiéis ao nosso Mestre querido, essa figura ímpar que nos ama tanto, e há quantos séculos vem trazendo a sua mensagem, endereça, manda através de tantas pessoas, de tantos emissários, e a gente vem seguindo essas mensagens, a gente vem internalizando, mas a gente não pratica, a gente vai isso se afundando cada vez mais, porque é agora ou nunca, é isso que eu digo, agora ou nunca. Ou a gente se afina com o mestre, ou a gente vai continuar com César. Porque estão em litígio ainda, Jesus e César. Porque existe isso ainda. Tem muitos adeptos de César que não quer largar de forma nenhuma. Mas a gente precisamos fazer esse estágio com Cristo. Há uma necessidade desse estágio com Cristo. E a gente precisa passar para as pessoas essa necessidade, porque o Cristo vive, o Cristo está em nós, o Cristo nunca nos deixou, nem o Cristo não vai voltar, porque ele nunca foi embora, ele está conosco. E esse amor do Cristo nos impregna tanto, quanto mais a gente gosta, a gente quer sentir a presença do Cristo, quanto mais a gente se senta, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente internaliza, faz essa reflexão, tá? A gente faz a introspecção, e a gente que está sentindo que o Cristo está cada vez mais se aproximando de nós. É isso que nos dá o ânimo, é isso que nos dá a força. Sabemos que as nossas experiências temos que passar, sim. Não vamos ser isentos de nada, seja elas quais forem. Mas essa presença de Cristo, esse amor de Cristo, vai nos dar a força de que necessitamos para suportar, seja qual for o desafio. E que tenhamos fé, muita fé, que tenhamos esperança. Que a gente não tenha fé vacilante, de forma nenhuma. A gente seja fiel ao nosso Cristo, a esse irmão maior que nos ama tanto, a ponto de estar a todos os momentos, de haver encarnações, ele está conosco, nos oferecendo a mão, nos oferecendo o seu ensinamento, nos oferecendo a salvação, nos oferecendo a libertação. E a gente vai só falindo daqui, falindo dali, e não chega a aquilo que devemos chegar. A hora é essa. Nós estamos sabendo do que o planeta está sendo transformado, a transformação do planeta, o mundo de expiação e prova para a regeneração, e a gente o planeta não vai se regenerar, nós é que temos que nos regenerar para que o Cristo não se afaste de nós. O Cristo precisa estar conosco, precisa estar com todos que sigam os seus ensinamentos, para que ele não tenha impureza. O nosso vaso tem que estar limpo, Eu falando uma vez, conversando com esse eu falei nesse instante que vai fazer a abertura da nossa jornada daí em Salvador. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso.
eu dizendo a ele que na nossa casa aqui estamos órfãos de mentor, que possa manifestar assim, alguém, algum médico que possa ser o médico, possa fazer aquela psicofonia ou psicografia de algum autor. Ele fez, de graças a Deus. Eu digo, a gente está órfão, da graças a Deus, ele fez, é porque vocês não estão preparados ainda. Eles estão esperando o tempo que vocês estiverem preparados. Porque não pode haver nada aí, não pode haver nenhum tipo de impureza, de vaidade, de ciúme, de personalismo, e nada disso aí. A pessoa tem que estar com o coração limpo para receber o mentor. O mentor não vai chegar para qualquer pessoa para dar uma mensagem e que aquela mensagem vai perder a credibilidade porque aquele médium ele é mal visto na casa espírita ou com outras pessoas. Aquele médium tem que estar íntegro em todo, responsável. Não é a nossa presidente Maria de Lourdes, era a que foi presidente do nosso centro, já faleceu. Ela sempre nos dizia, o médium não tem que ser bom médium de faculdade, disso e daquilo outro. O bom médium é aquele que é responsável. Então, o que vocês têm que fazer é estudar, se responsabilizar pela causa, pela casa e por aquilo que vocês ganharam, que vocês receberam, que é para trabalhar em benefício do próximo, para em seu próprio benefício e benefício do próprio. Então, tem que trabalhar vocês mesmos, sempre atingir essa reforma interior, essa reforma íntima, que é difícil, mas a gente precisa atingir essa reforma, porque a gente precisa se libertar, né? E a gente olha e vê quantas pessoas na retaguarda, a gente precisa estar com as mãos estendidas, levando. À minha frente, pode estar alguma pessoa, eu posso estar também rastejando, alguém que esteja à minha frente pode estender as suas mãos também para mim. Então a gente precisa ser solidário com as pessoas, porque sempre há alguém com as mãos estendidas para nos levantar, para nos levar para lugares melhores. E eu deixo para vocês aí agora, né? Que eu acho que já... Ok, Joel. Muito grato, uma boa reflexão. Você falou muito bem. Eu anotei, fiz uma anotação aqui. Você falou sobre a obsessão, possessão, orgulho e egoísmo, desencarnação, amar o próximo como a si mesmo, libertação do espírito, na era do estudo, mediunidade. Falou também sobre reconciliação, direito da opinião, amar os nossos inimigos, que é uma das coisas mais importantes, a gente perdoar aqueles que nos ofendeu, né? É isso. Mas a gente perdoa, mas não quer dizer que a gente vai conviver com aquele inimigo, que já sabe, a gente às vezes perdoou, mas não sabe se ele aceitou o perdão, né? Como diz o Edivaldo Franco, né? Eu perdoei ele, agora se ele não me perdoou, problema dele. Eu sei que meu coração está leve e livre. Agora, da parte dele, ele que tem que se reconciliar, né? Então, você falou de solidariedade também, espiritualidade, milagre, bom e justo, né? Que eu também acho que para você ser justo, você tem que ser bom. Bom, como você falou, e justo pela justiça, né? Não pode só crer na justiça, que às vezes a justiça falha, principalmente a do homem, né? E ser bom também, né? É isso, muito, muito bom, você falou aí, muito conceituado. Falou na lei da natureza também, falou na reação, na ação e reação, causa e efeito, que a gente estamos vivendo sempre isso aí, né? Causa e efeito, que a gente faz, a gente traz para si mesmo. E falou também que o Cristo nunca foi embora, como diz os evangélicos, né? Cristo vai voltar para onde? Se Cristo está no nosso meio. Cristo é um espírito, a gente tem que entender que Cristo, apesar dele passou no mundo encarnado, ele era uma pessoa diferente,
era uma pessoa especial para o Criador, entendeu? Ele veio nos ensinar. Foi tanto assim como você falou aí, né? Que ele na cruz, entre dois ladrões, disse, Pai, perdoais, ele não sabe o que é que faz, né? Tanto os ladrões que estavam ao redor dele, como aqueles que estavam crucificando ele, né? Que o próprio pai sabia que ele as pessoas são pessoas que ele sabe que é mais interesse a si próprio do que outra coisa, né? O pessoal estava vivendo só para si, né? E o Cristo poucas pessoas acreditavam, né? Que era o Salvador. Mas todos estão vendo, tanto no mundo espiritual como no mundo carnal, quem foi o Cristo, que a gente está nas escrituras sagradas, a gente está lendo todo dia. E agora eu faço uma pergunta assim, Joel, na sua opinião, qual é a melhor forma de perdoar os nossos devedores? Olha, dizem que o esquecer a gente não esquece, né? A ofensa, a gente não vai esquecer. A gente vai perdoar não guardando mágoa. Esquecer, não guardar mágoa, não ter ressentimento. Não guardar mágoa, não ter ressentimento e não ter revide, não revidar, não se gloriar com as situações vexatórias que aquela pessoa passar, com situações de infelicidade que quem tiver aquela pessoa passar. Se a gente se sentir gloriado com isso e dizer, bem que ele merecia passar por isso, esse perdão não valeu para Deus de forma nenhuma. A gente tem que ser solidário. A gente tem que perdoar e ser solidário. Não é estender as mãos e sair de mão dada por aí. Nem abraçado, não. É falar, é cumprimentar, é estar ali presente na necessidade, que for precisar daquela pessoa, se for de um alimento, que for de uma companhia, que for de uma palavra amiga, seja o que for, a pessoa está sempre ali disponibilizado para atender aquela pessoa. Assim ele vai esquecendo aquilo vai perdendo o valor, aquela ofensa vai perdendo o valor. Porque quando a gente vai adquirindo maturidade espiritual, a gente vai evoluindo um pouco, vai se conhecendo, a gente vai ficando cada vez mais inofendível. E é isso que a gente precisa se entender, que tem coisas que já não nos ofendem mais, de forma nenhuma. E a gente vai evoluindo, vai ficando inofendível. Então, o perdão é esse aí, não guardar ressentimento, não se distanciar, não desejar mal, sempre estar disposto a servir aquela pessoa. Ok, Joel. Ok. Também acredito nisso aí que você falou. Então, tá aberto aí, o pessoal quiser comentar. Quem levantou a mão primeiro aí foi Alberto. Pode falar, Alberto. Depois disse fala, que disse também suspendeu a mão. Quero agradecer, né, as palavras que nosso amigo Joel nos trouxe, foi muito instrutiva. E você foi muito feliz, Joel, quando nos trouxe, através do Evangelho, a necessidade de perdoar os desafetos, porque o não perdoar nos leva às consequências muito graves. E você foi muito feliz quando pontuou a obsessão, né? Muitas vezes a gente sofre aqui na matéria, encarnado, por obsessões e não temos nem ideia de que por trás daquele sofrimento nosso está ali um desafeto, que por algum momento nós o atraímos, porque ele vem justamente cobrar aquilo que o seu coração está pedindo, é justamente a retificação, é o perdão, é a renovação. Então, é necessário que a gente ouça esse conselho do Cristo para o nosso próprio bem. Então, eu agradeço muito essa reflexão aí, foi muito boa, ela ficou muito assim, fixa na minha mente. Mas minha pergunta, Joel, é o seguinte, a casa espírita, ela é um local de terapia? Porque você falou aí da comunicação com os obsessores, né? A necessidade de
transmitir para ele esse perdão que falta. E aí eu pergunto, a casa espírita é um local de terapia para o encarnado e para o desencarnado? Joel, tá fechado seu microfone. Fechado. Ok, ok. Dependendo do tipo de reunião que estejamos fazendo, realizando, né? Se for uma reunião de mediúnica, e a gente é uma terapia, a gente pode fazer uma meditação, é uma terapia também. Onde numa meditação a gente não vai ter incorporação de espírito, não pode, a gente não deve ter. Fica reservado isso para uma reunião mediúnica, para um atendimento espiritual fraterno. Muitas vezes a pessoa chega lá, um espírito, a pessoa vai sentindo mal, chega lá, aí a médium que eu trabalho com ela, basta ela pegar na mão da pessoa que já recebe o espírito. E às vezes não é um espírito obsessor, é um espírito sofredor, é um espírito familiar, cheio de saudade, chorando e achando que as pessoas esqueceram dele. E a gente tem que falar de amor, a gente tem que dizer, isso tudo é terapia, dizer, olha, meu irmão, onde você estiver, as pessoas que ficaram aqui estão te amando do mesmo jeito. O amor é um sentimento que não se rompe. O amor, quanto mais se ama, mais ele se fortalece, mais ele se engrandece. Você pode estar no Japão e nós aqui em Maragogipe, esse amor não se rompe não, o sentimento vai continuar o mesmo, forte do mesmo jeito. Então, ninguém te esqueceu, vai tranquilo, vai tranquilo. O mundo espiritual te espera, você vai se dar bem, você vai procurar um tratamento, os amigos aqui de junto vão te levar para um hospital da espiritualidade, onde você vai ser assistido, meu irmão. E você vai encontrar o caminho da luz, o caminho da paz. E o seu pensamento pode estar sempre com a sua família, que da sua família vai estar sempre com você. Vocês vão se comunicar através dos pensamentos. Então, são terapias que a gente vem fazendo no centro espírita, na Covid mesmo. Os centros fecharam, eu não fechei. Eu tinha um atendimento espiritual fraterno que a gente atendia mais de 25, 30 pessoas, dia de sexta-feira. Aí aquelas pessoas ficaram à toa, muitas delas tinha tratamento marcado, tinha espírito que estava obsidiando, e aí nos procurava e dizia, não, eu vou abrir o centro. Aí eu estava com o presidente, eu digo, ninguém me segura não, eu vou abrir. A federação você vai ser chamado, que não sei, eu digo, não, pode mandar me chamar, é uma causa justa, eu vou abrir. Aí abriu o centro, foi eu, a médium e outra pessoa, e aí começamos a atender, eu digo, a gente só vai atender 4 pessoas por domingo. A gente abria domingo 3 horas da tarde, ia 4 pessoas, a gente atendia, dava passagem a espírito, fazia tinha o diálogo, fazia a doutrinação, e aí a gente melhorava as pessoas. Tem pessoas da zona rural que chegaram aqui, a família da zona rural, que estava cheia de problemas com espírito familiar na casa, atrasando a tudo, a prosperidade, a união da família. Nós tratamos dessas pessoas. E aí, o que nos confortou foi os agradecimentos que vieram depois. Eu digo, nossa, o trabalho não foi em vão. A gente serviu, é isso que eu quero, é servir, não me importa, Covid, não importa nada. A gente levava 1 litro de álcool, deixava lá, botava as cadeiras com mais de 1 metro de distância, aí botava máscara, e aí atendia todo mundo. Eu levei a pandemia toda atendendo. Chegou uma época de 20 e tantas pessoas. Aí eu digo, aí não vai dar não vou aguentar mais não. Para 2 pessoas só, para dar passe, a gente vai se esvair aí, vai. Aí a gente foi
buscando outras pessoas que quisessem cooperar com a gente, e a gente foi abrindo espaço. E aí, hoje, esse atendimento não foi mais para o dia normal, que era dia de sexta, ficou dia de domingo mesmo, e a gente atende. Tem dia de domingo que a doutrinária termina às 5 horas, nós começamos a atender o pessoal, vamos até 7h30, 8 horas da noite. Isso é um trabalho que eu me jogo de cabeça, me jogo de corpo e alma, e tem o resultado é bom, porque eu sinto que as pessoas estão bem. Ok, Joel. Tem para falar ainda, disse Léo, depois Paulo. Disse, tá às ordens, viu? Não, eu queria... Boa noite, gente. Boa noite para todos. Prazer revê-los. Então, Joel, eu queria falar assim, nós devemos, assim, nos policiar para nós não sermos só bons no centro, né? Para as pessoas lá fora. Nós temos que nos policiar, não sermos seres humanos perto das pessoas, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Muitas vezes pessoas difíceis, porque ser bom, carinha de santo no centro, para as pessoas de fora, eu acho que é muito fácil até. Agora, quando você senta com os filhos, né, assim, netos, e você faz a reunião, como que eu estou como ser humano? E aceita, né? E aceita o que eles falam. E é muito importante quando fala, nossa, hoje você é outra pessoa, você melhorou muito, assim, sobre como ser humano. Então é isso que eu levo no meu dia a dia. Sobre os bons dias que você falou, tem pessoas que não dá, pessoas espíritas mesmo, falar, que encheção de saco, já ouvi falar várias vezes, né? Tem pessoas que não dá nem sorriso, que dirá um bom dia. E são as pessoas, tanto os espiritualistas como em outras religiões também. Eu acredito que eles falam muito como seres humanos, porque muitas vezes a gente, né, falar assim, é aquele problema, né? Se a pessoa, o amigo, ele vai falar qualidades que nós não temos. O inimigo, muitas vezes, ele fala a verdade para a gente. Mas agora eu queria só fazer uma pergunta para você, Joel. Se você, acredito que você saiba responder, que eu tenho dúvidas sobre isso. Por exemplo, nós sabemos, nós assistimos palestras, não vou falar que eu estudo muito, porque eu não estudo não, gente. Eu estou tentando, comecei no espiritismo há pouco tempo, né? E aí, assim, quando nós fazemos coisas erradas, nós que sabemos que aquilo não é certo, que vamos ter aquilo ali, a gente vai ter um retorno, porque Deus é que nem você falou, Deus é bom e justo, você entendeu? E a gente também tem que ser bom e justo, são coisas diferentes, bom, justiça. Mas aí nós que sabemos, que estamos aqui, que escutamos palestra, que lemos, que vamos ao centro, nós fazemos coisas erradas, pensamos errado. Tudo bem, nós sabemos que vamos pagar por isso. Mas eu queria perguntar aqui assim, que não quer calar. Aquele que faz coisas erradas também, mas ele não sabe o que nós sabemos, qual é o peso desses dois erros? Essa é a minha pergunta. Olha, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Porque quando a pessoa faz, sabendo que está fazendo alguma coisa que não é legal, mas está fazendo, ele vai ser mais cobrado. E aquele que faz sem conhecimento de causa, ele é menos cobrado. Então, ele tem, na hora do acerto de conta, ele tem o atenuante dele, né? E a quem fez sabendo, não tem a defesa dele qual é. Você fez sabendo. Isso me remete ao filme de Ariano Suassuna. Aquele filme que tinha Chicó e não sei se você se lembra desse filme. Qual filme? O Alto da Compadecida. Já assisti. Já assistiu? Já. O que é que Chicó faz? Quando está tudo lá querendo descer para o fogo do inferno. Aí ele evoca Maria Santíssima, o coração materno. Aí Maria aparece, e aí minha mãezinha, aí Maria vai
fazer o julgamento. Aí ele olha, aqueles que era os carrascos, aqueles que matavam, que era o cangaceiro, que era matador de aluguel, aqueles tiveram atenuantes, foram perdoados, porque o que ele conhecia da vida foi aquilo. Eles pertenciam a famílias que foram estupradas, que foram maltratadas, que pais que foram mortos. É isso que ele conhecia da vida, foi isso que ele levou da vida. Então ele ia fazendo isso por onde passava. Mas aí vem o bispo, o padre da paróquia da cidade, e o bispo, eles faziam de caso pensado, comia o dinheiro da paróquia todo, fazia coisas indevidas, e eles não tiveram atenuante. Quer dizer, Maria deu oportunidade a todos, mas no julgamento o mais condenado foi aquele que tinha conhecimento. Entendi. Então, quem faz saber no PIS tem que ser mais alto, né? Quem faz saber no PIS tem que ser mais alto. É. É por aí, né? É mais ou menos por aí assim. Ok, Joel. Léo, a gente está quase em cima do horário, já passou 5 minutos. Ah, meu Deus do mas céu. E Léo e Paulo também, né? Pode falar, Léo. Depois Paulo, né? Que Léo estava com a mão suspensa primeiro. Seu João, parabéns, viu? Está sendo ótima a sua palestra, eu gostei. Estou gostando ainda, está ótima. É rapidinho só uma dúvida só, seu João. No caso, esses irmãos que nascem assim, colados como chamam de siameses, esses também esses foram rivais em outras vidas passadas, esses bebês que vêm às vezes juntos, colados, abdômen, cabeça, cérebro junto, são? Olha, pelo que eu já li aí, já me informei, são inimigos rivais que vieram em várias encarnações, irmãos, ou vieram como irmão, como pai, mãe, vieram em família e não se reconciliaram, voltaram inimigos do mesmo jeito. Aí teve que vir juntos, um suportando o outro, ali colado, para que o perdão nascesse daquilo ali. E a falta do perdão. Não se perdoaram de forma nenhuma. Então, vieram daquela situação ali que a gente sabe que é uma situação embaraçosa, mas que é necessário, que nada por acaso nessa vida. Tudo tem uma razão de ser. Eu acredito que seja isso, que eu já li alguma coisa a respeito, já ouvi também pessoas entendidas no assunto, quer dizer, na visão espírita, né, falar a esse respeito. Exato. Mas é isso mesmo, com certeza. Ok, Joel. Paulo, pode fazer a pergunta, pode fazer seu comentário. Tá, ok, boa noite a todos. Boa noite, Joel. Joel, meu irmão. Boa noite. Muito bom, viu? Nós sabemos que esse assunto, né, o falar de perdão, é um tema assim muito vasto, né? Que você sabe que a gente não vai conseguir falarmos. Você falou de encarnado para encarnado, às vezes enfatizou muito de encarnado para desencarnado para desencarnado. A gente comentou muito pouco, foi um pouco questão do tempo. De encarnado para encarnado, né? A gente sabe até na própria doutrina espírita nós temos inimigo lá aí dentro da nossa casa, né? Então, a pergunta que eu vou fazer aqui é uma pergunta assim rápida. Quer dizer, tinha umas duas, mas eu vou fazer essa aí. Qual é a ligação que a gente faz? Quer dizer, o perdão com o inimigo? Porque a gente às vezes coloca que todo perdão tem que ter um inimigo. Eu percebi assim, algumas falas aí que tem um inimigo, que às vezes a pessoa só pisou no meu pé e eu perdoo, e aí? Existe também um processo aí também, como você colocou, como está lá no Evangelho, lá, a obsessão simples, fascinação, subjugação, também não tem um processo nesse perdão. E aí eu vou fazer uma terceira pergunta, já fazendo tudo de vez, que por causa do tempo. Qual é o primeiro passo? Eu não consigo perdoar. Qual é o meu primeiro passo que eu faço para que eu chegue nesse patamar aí de perdão aí que está sendo colocado aí por Jesus e que é a nossa referência?
Olha, Entendi a primeira pergunta. se você não consegue ainda, você tem algum problema com você. Você precisa praticar o auto-perdão. É complicado. Mas aí me diga aí, alguém, por exemplo, hoje, por exemplo, se alguém matar um filho meu que eu mais amo, eu não sei se eu vou perdoar agora. Será que eu tenho processo? É difícil. É difícil mesmo, porque a gente sabe, depende, as coisas vão perdendo a rigidez, vão perdendo a força, assim, aquela coisa, com a evolução, com o autoconhecimento. E aí a gente vai vendo de forma mais amena as coisas, mas esse negócio de a gente ter uma pessoa da família ser assassinado e a gente encarar isso perdoando, achar que não foi nada por acaso, que é alguma coisa que precisa, que veio, sei lá, é uma coisa muito forte para a gente entender isso de imediato, assim. Vai ser um trabalho da pessoa ficar refletindo muito, uma religião vai ajudar a pessoa, alguma terapia vai ajudar a pessoa, e aí a pessoa vai fazer terapia de vida passada para ver o que foi que aconteceu em outras existências, para sofrer esse golpe dessa forma assim, o porquê, aí vai ver na gênese das coisas e vai chegar a uma conclusão. Mas isso no caso de quem no caso, conhecedor da doutrina espírita, mas uma pessoa que não tem certo conhecimento, aí ele vai ser difícil. Você tem uma grandeza, a grandeza da alma aí, uma maturidade espiritual para entender uma coisa dessa e praticar o perdão. Porque o perdão, as desculpas são mais fáceis. Aí fulano me ofendeu, me desculpe, me perdoe, tal coisa. Mas no caso desse de tirar a vida de um ente querido, isso aí já é uma coisa mais grave. Acho que a pessoa precisa vai ter muito tempo de raciocínio, muito tempo de fazer meditações, de fazer, sei lá, terapia para entender uma coisa dessa. É difícil mesmo, né? Agora, quando não perdoar com você a dificuldade, se aconselha muito praticar o auto-perdão, que às vezes quem está precisando de se perdoar é a pessoa mesmo. Alguma coisa que a gente veio lá de trás, que nos deixou marcas, e a gente precisa trabalhar essas marcas, precisar trabalhar esses obstáculos que estão dentro de nossa mente, às vezes coisas que estão lá no subconsciente, e a gente que está transitando no consciente, querendo dar um passo para o autoconsciente, e aí o subconsciente está nos arrastando para trás, trazendo lembranças de um passado que foi bom porque nos deixou lições, mas no momento a gente precisa saber o que foi que esse passado representou, para a gente se auto-perdoar e se libertar, tirar essa carga do pescoço, das costas e ficar livre para perdoar aquele mesmo mal que a gente já fez e que a gente não perdoa em outras pessoas. É uma coisa mesmo, é meio complicado, mas depende muito da maturidade da pessoa, o perdão. Ok, Joel, estamos já no tempo e a sua reflexão foi muito importante, foi muito boa. Fiquei muito agradecido pela sua palestra,
Fiquei e fico. É muito importante o que você falou aí. O perdão é difícil, acho que é uma das últimas coisas que a gente tenta, né, perdoar alguém ou qualquer coisa assim que fizeram com a gente, é difícil, viu? Agora a gente tem que treinar, como você falou aí, tem que treinar a perdoar. Não quer dizer que você, que eu já falei aí também, se você perdoar alguém, você não vai andar de braço dado, mas você perdoou. Você tirou um peso do coração, entendeu? E talvez aquela pessoa vá pensar no seu perdão e fique até bons amigos, né? Que a gente também tem história, até com a gente mesmo, que a gente, às vezes, tinha um inimigo com o tempo, às vezes, o que a gente pensava dele, ou ele pensava da gente, não era nada aquilo. Quando ele começou a conhecer a gente, e às vezes era por, assim, palavras de outras pessoas, né? Ah, fulano é antipático, fulano é isso, fulano é aquilo, mas a gente não tem que ir atrás de ninguém, a gente tem que conhecer o fulano, conviver com ele, entendeu? Qual assim, as queixas dele, o que ele passou na vida, entendeu? Então, vai por aí. O Daci, seja breve, porque já estamos já esgotando o tempo e você suspendeu, mas pode falar. Eu quero dar os parabéns para seu Joel. Como sempre, as palestras dele é maravilhosa. E falar, então, sobre nosso Mestre Jesus e tudo que ele disse aí, essas reflexões maravilosas, faz a gente refletir e ver o quanto precisamos seguir rigorosamente os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E principalmente, como ele acabou de dizer e agora, o auto-perdão. Porque quando a pessoa não se perdoa, não tem capacidade de perdoar a ninguém. E o pior cárcere que pode existir é quando você uma pessoa começa a seguir os ensinamentos de Jesus, começa a fazer as descobertas e sabe que talvez cometeu alguma coisa muito grave e aquilo fica corroendo por dentro. Não, acredito que não deve existir coisa pior do que isso. Então, o quanto antes deve se perdoar. Dona Darcy, obrigado. Como a senhora falou, é a prisão da própria consciência, essa maltrata muito. Ok, Joel, estamos no tempo. Gostaríamos que você fizesse a prece para finalizar nosso estudo de hoje, nossa palestra, entendeu? Então, eu que agradeço a você de todo o coração. Foi uma reflexão muito boa. Você falou em cima de um assunto, você falou de vários assuntos, e todos nós estamos satisfeitos. Agora, gostaríamos que você fizesse a prece final para encerrarmos essa reflexão. Olha, eu que agradeço, viu? Eu sei que eu sou muito... eu estou medroso para chegar no lugar e falar assim, eu sou muito indeciso, e às vezes eu fico com receio de as pessoas não gostarem, não. Gostar ou não gostar é um direito de cada um. Mas de não agradar. Mas eu agradeço muito e não foi palestra, vocês sabem que não foi palestra, foi um estudo que eu não sei fazer palestra. Eu falo, Não, mas foi muito boa, Joel. Na nossa casa. Sinceramente, foi muito boa. Foi muito boa, você falou tudo que está dentro do Evangelho aí, do seu conhecimento. Eu, sinceramente, gostei, entendeu? Tudo que fala, assim, de reconciliação, do perdão, de Jesus, tudo está dentro de nossos estudos, entendeu? Eu acho, não tem quem não se sinta bem, porque a gente está estudando isso aí mesmo, dia a dia, seja no livro do Espírito, do Evangelho, ouvindo palestra nos centros, entendeu?
Foi agradável, foi muito bom. Então, eu convido a todos neste momento para possamos fechar os olhos, possamos respirar profundamente, para que a nossa respiração nos possamos relaxar, tirar toda a tensão dos ombros, dos músculos, para que esses amigos espirituais que nos acompanharam nessa jornada desta noite possam estar ao lado de cada um de nós, nos envolvendo, impondo suas mãos sobre nossas cabeças e derramando sobre nós fluidos salutares, energias cósmicas, essas energias que o Pai dispensa para todos nós. Neste momento, cada um de nós estava acompanhado com seu anjo guardião, seu espírito protetor, nos ajudando, nos dando discernimento para que pudéssemos internalizar as lições da noite de hoje. Só nos resta te agradecer, Pai amado. Só nos resta te agradecer, Jesus querido, nosso mestre maior, nosso modelo, nosso guia. Ó Jesus amado, mestre querido, que a tua misericórdia seja constante nas nossas vidas, Jesus. Que o teu amor possa nos impregnar a todos os momentos, nossos corações, a nossa alma, Jesus. Que possamos estar sempre prontos para receber as tuas energias, os teus ensinamentos, a tua paz, Jesus. Cuida de nós, Jesus. Vós que sois os médicos dos médicos, o nosso maior terapeuta. Cuida das nossas famílias, Jesus. Cuida dos nossos lares. Ilumina nossos anjos guardiães, nossos espíritos protetores, Jesus. Que esses irmãos permaneçam conosco, sempre nos assistindo, nos orientando, cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde mental. E Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nossa Mãe querida, nos abençoa, Mãe, nos protege. A Senhora que está sempre disponibilizando o teu amor, o teu carinho a todos aqueles sofredores, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, a todas aquelas mães que estão sofrendo pelas sortes de seus filhos, a toda aquela família que estão lutando para tirar seus filhos dos cárceres, para tirar seus filhos das drogas, das ruas. Ó Mãe Santíssima, aconchega no teu colo materno essas mães que estão desesperadas. Dá-nos o teu carinho, dá-nos a tua misericórdia, Mãe. Nos abençoa, Mãe Santíssima. O teu amor é tão importante para todos nós, Mãe. Sempre nas nossas dificuldades, Mãe, nos nossas angústias. Lembramos sempre da Senhora, Mãe. É como se a Senhora estivesse em nosso lar, com os braços abertos a nos receber, colocando nossas cabeças sobre o vosso colo, nos acariciando e nos dizendo: filho, confia, confia, filho, amanhã será um novo dia. Tudo passa nesta vida, tudo passa nesta vida. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria de Nazaré. Permanece conosco, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida eterna. Ó Mãe, nos possibilita uma noite de um sono tranquilo e reparador, Mãe. Que os nossos espíritos tenham a liberdade de emanciparem do nosso corpo e a autoesfera para adquirir conhecimentos, adquirir sabedoria no mundo espiritual. Mãe. Abençoa todos nós, abençoa as nossas cidades, abençoa as nossas gente, Mãe. Hoje sempre que assim seja.
Que assim seja, Joel. Que assim seja.